Boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Vamos estudar a doutrina espírita para melhorar a nossa fé e nos aproximar mais de Deus, porque vamos aprender a lutar contra as nossas imperfeições, e é só mesmo depois que nós combatemos as nossas imperfeições é que nós conseguimos harmonia no nosso coração e, por sua vez, a aproximação de Deus, melhoria da nossa vida, porque nós estamos aqui na Terra, todos nós sabemos, passageiramente. Logo, logo termina a nossa viagem, o nosso trabalho, a nossa missão. Cada um tem uma missão. Vamos dizer, eu não tenho missão nenhuma. Tem sim. Você pode ter uma missão sua, de criar X filhos. Tais espíritos nascerão como seu filho. Ou então, se não tiver programado nenhum, você pode ter outro tipo de missão que você pensa que não tem. Todo mundo tem. Agora, costumamos chamar de missão quando uma determinada pessoa apresenta característica de ter uma missão que não fica restrita à sua família, e sim missão outra, que abrange mais pessoas, que abrange a humanidade, ou abrange uma cidade, abrange uma comunidade, enfim, outro tipo de missão. Mas todos nós, ninguém reencarna sem uma programação pré-estabelecida. Todos nós reencarnamos assim, com uma programação estabelecida para que possamos resolver os nossos problemas naquele período que estivermos na sala de aula. Sala de aula que eu digo é o nosso corpo carnal. Cada existência, se compararmos a vida a uma novela, cada existência seria um capítulo. Mais ou menos assim, apenas um capítulo. Porque nós temos muitos, centenas de capítulos. A novela da Globo costuma ter 180, entre 170 a 180 capítulos. Mas a nossa vida, não. Tem muito mais capítulos. Mais de 5.000 capítulos já temos vivido na Terra. Vamos dizer, 5.000 encarnações. Sim, a média de encarnações nossas na Terra. É evidentemente que milhares fomos do sexo masculino e milhares fomos do sexo feminino, sempre em situações de aprendizado. É que nós somos rebeldes, muito rebeldes, e não queremos fixar a lição. O mundo material ainda nos agrada muito, e nós, não ligando para a vida espiritual, não nos esforçamos para adquirir virtudes. Agora nós estamos nessa fase, na fase de adquirir virtudes, de implantar em nós a boa vontade, de colocar o interesse espiritual acima de tudo, porque logo estaremos fora do corpo. O tempo passa, é rapidinho, e vamos chegar do lado de lá arrependidos. Olha, eu fiquei sabendo, não me dediquei, perdi meu tempo, e agora? Agora, lutar daqui para frente. Mas lutar daqui para frente, sabendo que perdeu tempo, provoca sofrimento, provoca tristeza, arrependimento do lado de lá. Ou você acha que o espírito também não se arrepende? Se arrepende muito, tá? Vamos então elevar o pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, estamos reunidos em seu nome, te pedindo socorro porque vamos estudar o seu Evangelho, a doutrina espírita também, e vamos procurar entender mais as razões da vida para que tenhamos mais fé. Ajude-nos, esteja conosco, permita que possamos abrir espaço para que os espíritos da caravana, dirigida pela irmã Rita de Cássia, possa encontrar espaço em nós, no nosso coração, para nos impulsionar cada vez mais para o bem. Esteja conosco nesta noite e com todos os irmãos que sofrem e que vieram a esta casa te buscar com muita fé. Assim seja.
Nós, em princípio, começamos a questionar, porque as pessoas que não conhecem o Espiritismo dizem sempre, principalmente na internet, há um grande destino. Há escritores que escrevem dizendo que o homem tem um destino traçado. E nós espíritas indagamos, nós temos um destino traçado? A nossa vida é já toda traçada? Até mesmo um tropicão que eu dei numa pedra e machuquei o pé, estava previsto? Tudo é previsto? Como funciona? Bem, o Espiritismo explica como funciona. Existe uma lei chamada lei de causa e efeito, ou seja, eu dou causa, depois recebo o efeito. Eu ofendo alguém e ofendo o outro, vou ofendendo, aquilo vai se acumulando em mim e eu depois tenho que me corrigir, me acertar com aquelas pessoas que eu ofendi. Elas ficam ligadas a mim por um vínculo de ódio e eu tenho que eliminar esse vínculo de todas as maneiras. Mas eu só vou entender quantos vínculos tenho, quantos inimigos, quando eu chegar lá no mundo espiritual e chegar a um determinado momento que eu analisar a minha vida junto com os meus orientadores espirituais. Eles analisam e dizem: você tem muitos inimigos. Gostava de brigar, gostava de ofender, gostava de criticar à toa a vida dos outros, não é? Bem sim, quer dizer, porém, nem tanto, chefe. Aqui tem. Você quer saber quantos? E até nos diz. E nós vamos dizer como resolver isso. Tá? Então, nós trazemos aqui, nesta encarnação, a cobrança dos efeitos, porque a causa nós já fizemos, praticamos em encarnação anterior. Tá? E essa lei, chamada lei de causa e efeito, faz com que nós possamos receber agora aquilo que nós semeamos nesta encarnação e nas encarnações anteriores. Além dessa lei de causa e efeito, que traz em nós alguns registros, existe também o livre-arbítrio. Nós somos livres para agir e Deus dá essa liberdade, porque nós precisamos desenvolver a inteligência, a fraternidade, tudo. Temos que crescer espiritualmente. Então nós temos que ser livres, nós temos que ser os autores do nosso próprio sucesso e do nosso próprio fracasso. Depende de nós, tá? Então nós temos o livre-arbítrio. Ora, o livre-arbítrio diz que eu posso escolher o meu caminho. Eu escolho à vontade. E vi a história de um moço chamado Manuel, e ele era todo melindroso. Ele estudava e o pai se esforçava muito para ele estudar, dizendo que queria que ele se tornasse um doutor, e ele ia para a escola com má vontade. Quando ele atingiu uma certa independência física, uns aninhos, ele resolveu abandonar a escola. Aí não adiantava mais o pai brigar, resolvi, não vou estudar mais. É? Por quê? Analisei e vi tantos homens que ficaram ricos sem estudar. Por que eu tenho que estudar? Suportar esses professores chatos, todas as noites estudando, em casa lendo e lendo livro, fazendo deveres? Não quero mais. Eu fiquei sabendo de tantos empresários que se tornaram milionários sem estudar. Olha, o pobre mesmo só tem um caminho: estudar, que é seguro. Se ele não estudar, ele pode até acertar em algum ramo de negócio e conseguir grandes fortunas, mas o conhecimento vai lhe fazer falta. É preciso estudar para você ser um homem mais equilibrado, de conhecimentos universitários. Não quero mais. Além disso, dele não querer estudar, ele ainda era muito melindroso, tinha um orgulho exagerado, e o melindre é a aura do orgulho. Ou seja, se ele está numa reunião dessa e alguém chega sorrindo, ele diz: é para mim. Está pensando que eu sou alguma hiena. Para mim. Que mania de olhar para mim e ficar rindo.
Ele acha que é para ele. Ele pensa que ele é o centro do mundo. Rapaz, ninguém nem sabe que você está na reunião. Mas ele pensa que é para ele. Aquela resposta daquele cidadão foi para mim. Ele quis me ofender. Não, rapaz, ninguém quer te ofender. Mas ele se sentia ofendido por nada, porque ele era melindroso. Qualquer coisinha, ele ficava com raiva de alguém. Tudo era melindre. O melindre é o orgulho exagerado. É preciso conter esse orgulho para não criar tanta inimizade, para viver melhor, para não levar para casa maus pensamentos e não provocar desajustes hormonais no nosso organismo em virtude desses melindres, tá? Além do mais, ele dizia: eu não perco nenhuma novela, só queria assistir novelas. Estudar, não, nenhuma novela vou perder. Big Brother, eu acompanho ali. Assinei o Globo Player só para acompanhar o Big Brother. Pago a mensalidade, mas eu vejo o Big Brother. E assim você vê a futilidade. A pessoa dá importância a notícias comuns, mas estudar ele não quer. Ir a uma casa religiosa, ele não quer. Ir estudar espiritismo, nem pensar. Isso não é para mim. E assim o Manuel ia tocando a vida. Assistia então todos os jogos do Corinthians. Era corintiano fanático, tá? Trabalho, vocês já sabem, não aparece, ia vivendo nas costas do papai. Fazia um bico aqui, outro ali, e vai levando, e vai levando. Mais tarde, evidentemente, encontrou uma namorada. A namorada aceitou, ele acabou se unindo à namorada e levou a namorada para morar com ele. Morar onde? Na casa da mãe, para tirar o sossego do pai e dos irmãos, porque problemas aparecem. E foi morando e foi criando dificuldade, tá? E assim, sempre ele criava o caminho dele. Ao comprar um celular, Manuel não comprava qualquer celular, só aquele celular agora, o S8, que é o mais caro, custa apenas R$ 4.300. Se ele pode comprar um de 700, que faz quase a mesma coisa, não a mesma coisa, evidente, mas faz tudo o que se precisa de um celular para uma pessoa comum. Esses S8 seria para grandes empresários, ver algum detalhe, e eu confesso, tenho um assim bem avançado e não é grandes negócios. É muito dinheiro para pouca coisa. Não apresenta quase nada, além do WhatsApp e da discagem. Viu? O resto é bobagem. Então é puro equívoco. Mas ele gostava, porque ele queria mostrar para os amigos que, olha, eu tenho o melhor. Comigo é só o melhor. Eu não aceito isso. Tá? Calça, então, só de marca, que custa R$ 400. Poderia comprar uma boa por R$ 120, mas não, que é isso? Eu tenho que botar a etiqueta por lá de fora para mostrar, ó, John Player, não sei o que mais, 400 e tantos reais. Passava um mês para conseguir R$ 400 trabalhando, mas aplicava apenas numa calça. É claro que não sabia gastar o dinheiro, porque o orgulhoso não sabe gastar o dinheiro. O orgulhoso, ele é bobo em todos os sentidos. Ele pensa que está agradando os outros e enganando a si. Infelizmente, é assim que acontece, tá? Ora, o que você sabe fazer, Manuel? Eu sei jogar sinuca. Jogo bem baralho, sinuca, é isso que o preguiçoso sabe fazer. Ele aprende a jogar e jogar. Resultado, Manuel era a grande dificuldade. O pai vivia dizendo: meu Deus, o que eu fiz para esse rapaz não progredir? Não procura um bom trabalho. Também não sabia nada que bom trabalho poderia executar. Hein? É preciso fazer cursos, se preparar. Se não pode fazer uma universidade, faz um curso técnico, né? Para obter um emprego melhor. É preciso saber viver. Enfim, Manuel era verdadeiro sofrimento. Quem é que provocou esse sofrimento? Ele mesmo. Ele tem livre-arbítrio. Ele quer, então sofra. No entanto, eu conheço um rapaz
que ele hoje não é mais rapaz. Ele ia aos domingos para o estudo com outro amigo, estudava a manhã toda, descansava até umas 2, 3 da tarde, e depois estudava de novo, de 3 da tarde às 7, 8 da noite. Chegava morto de cansado, e eu lembro até hoje. Ele chegava e dizia: tem janta? Tem. Você não almoçou por quê? Eu almocei, deitei e fui a estudar. Ah, você almoçou. Tá, aí ele jantava, e de vez em quando estava no livro de novo. Você não acha que você está estudando muito? Ele: não, é preciso, a concorrência é muito grande. E aí ele fez o primário e o ginásio naquele artigo 99 antigo, vocês lembram, né? Aí depois ele entrou num outro 99 e estudou o segundo grau. Passou mais um ano se preparando, 1 ano e meio por aí, e passou no vestibular de Direito. Estudou na Universidade UEM, em Maringá, uma das melhores do Brasil. Tá? De lá, ele fez outros cursos preparatórios, e como ele estava indo muito bem na advocacia, convidaram ele para fazer concurso de juiz. Ele se preparou mais 3 anos, passou, se tornou juiz em Rondônia. Depois de um certo tempo, ele resolveu e fez outro concurso e se tornou juiz federal, foi para Brasília. E depois ele completou a idade de 60 e poucos anos, se aposentou e já era desembargador. Tem uma casa bonita, vive bem, passeia, vive tranquilo. Os colegas que riam dele e diziam: olha o CDF, só pensa em estudar, estão até hoje carregando peixe na feira, ganhando pouco e vivendo mal. É uma questão de opção. Um optou, estudou, o outro não. Ora, é opção, depois diz: a minha vida é difícil. Depende de como você toca a sua vida, tá? Escolha um bom caminho, fixa, pague o preço. Ninguém conquista a vitória gratuitamente, tem que pagar o preço. Agora, se você tem um talento exagerado, como o do Neymar, aí você pode ganhar muito mais. Mas você não tem. Quantos Neymares aparecem por aí? Pouquíssimos. Aparecem craques. É tanto que a nossa seleção está dando exemplo disso, né? Mas, como o Neymar, são pouquíssimos. Explore o seu talento, se dedique e pague o preço. Bem, a vida material, outros erros que nós cometemos é que nós não somos estudiosos o suficiente. Nós não somos cuidadosos o suficiente. Quando o dinheiro aparece, nós, em vez de investir, não. Queremos colocar a vaidade à frente. Eu lembro até de um amigo meu, que trabalhávamos junto, e em virtude do governo passar 10 anos sem pagar a nós direito, de repente o Tribunal de Justiça conseguiu que resolvesse logo para não ficar a ação demorando muito. E chegou o dinheiro. Chegou o dinheiro e os que tinham juízo receberam o dinheiro e compraram sua casa. Um que não tinha juízo, um tal de Donald, vou conhecer os Estados Unidos, conhecer a Disney World. Rapaz, você não tem nível para ir passear em Disney World, compre logo sua casa. Não, é meu sonho. Ora, tira esse sonho da cabeça, rapaz. Não quis tirar. Gastou tudo na Disney World, vendo o boneco da Disney. Quem gostou foi o Disney, né? Resultado, está sem moradia até hoje. Ora, é uma questão de bom senso. Não sabe viver, arca com os problemas. Quantas pessoas, na hora de namorar a moça, vê que a moça não tem talento, ou não serve para ele, ou ele não serve para ela, mas ele insiste e casa erradamente. Aí depois não suporta o casamento. Quando surge problema no casamento, em vez de procurar a doutrina espírita, estudar para aprender a se comportar, não. Impõe do seu jeito, não dá certo, acaba se separando. Então, quanta dificuldade aparece na nossa vida, porque nós demos causa, tá? Ah, Deus não me abençoou. Claro que sim, você é filho de Deus do mesmo jeito. Deus está querendo o seu progresso.
mas Deus está visando o seu progresso espiritual. Bem, quanto ao progresso espiritual, nós vamos ver agora. Agora nós vamos ver o determinismo de Deus. Mas Deus impõe a nós alguma coisa? Impõe, através de sua lei. A lei de Deus estabelece, como eu disse no começo, que nós temos que colher tudo aquilo que nós semeamos. Ou seja, lei de causa e efeito. Tudo que semeamos, a semeadura é livre, disse Jesus. A colheita, obrigatória. Ora, se a colheita é obrigatória, todos nós temos que colher. Então é fácil concluir, há pessoas que passam a vida inteira fazendo o mal e ao morrer, morrem tranquilo em casa, como se fosse dormindo, como se fossem passarinhos. Aí você diz, onde esteve a justiça de Deus em cima desse homem, que fez tanta maldade e acabou morrendo dormindo? Ora, é evidente que vai ser noutra encarnação. E aí ele vem e nasce com problema, e você não entende por que ele tem problema. É porque ele trouxe de encarnação anterior. Eu vou citar um exemplo. Uma senhora reclamava, e ela veio aqui. Ela reclamava porque ela não podia ter filhos, de hipótese alguma, não conseguia, e ela já tinha 12 anos de casada e queria, era um sonho dela, ela tinha de ter filho, tinha de ser mãe, e não conseguia. Fez todos os exames no corpo dela e no do marido, nenhum problema, mas não podia engravidar. Até que o marido dela convenceu ela que era melhor eles adotarem, porque ela já estava com 34 anos de idade, e foi indo, depois de uns 4 anos de tentativa, ela aceitou adotar. Aí saíram procurando, foram num estabelecimento que detém a guarda de crianças para adoção, e olhava, não gostava, até que a diretora da casa diz, olha, eu tenho uma criança aqui que ninguém quer, ele já está grandinho, com uns 4 anos, ninguém quer. Aí ela olhou, eu gostei. Ah, gostou? Pode levar, vamos fazer a documentação, encaminhar para o juizado, e ela adotou a criança, se apaixonou pelo menino, e gostou mesmo, e se deram bem. E aí vivendo com a criança, depois de uns 3 anos, que ela já morria de amores por esse menino, ela disse, ai, o senhor não sabe o que aconteceu, fiquei grávida. Digo, foi, eu sabia. Aí ela, como sabia? O Espírito disse aqui para nós, que só depois que a senhora adotasse, é que a senhora ia receber a graça de ficar grávida. Mas como eu ia saber que eu tinha de adotar aquela criança? Senhora, existe um mecanismo na senhora, em todos nós, que nos conduz ao caminho, no caminho certo, daquilo que nós temos que fazer. Se é aquela criança que estava no seu caminho, a senhora pode ver, ninguém quis adotar o menino. Por quê? Porque não era a pessoa certa, não podia outra pessoa adotar aquela criança, tinha de ser a senhora. Só a senhora que olhasse, iria gostar da criança. Os outros iam olhar e dizer, não, deixa para outro. E não ia dar uma resposta mal educada, é evidente, mas não iriam dizer, esta não. A senhora não. Como a senhora tinha vínculo com aquela criança de outra encarnação e tinha trazido esta obrigação de adotar aquele menino, aí a senhora viu, se apaixonou de imediato pela criança. Veja que a senhora está feliz com o menino, mas agora estou grávida. Sim, por que Deus faz isso? Não, Deus faz isso para dar tempo da senhora adotar aquilo que era preciso a senhora fazer. A senhora tinha de adotar, a senhora está em débito com essa criança, com esse espírito. E se a senhora ganhasse o bebê logo que casasse, a senhora não iria adotar depois, a senhora não iria lá procurar, você ia dizer, não, já tenho filho, eu adotar, nem me fale. Pode ver que depois que seu marido propôs a ideia da adoção, a senhora demorou 4 anos para aceitar. Veja bem, e o menino já estava lá na creche aguardando a senhora adotou ele, já tinha 5 anos, e ele cedinho foi entregue para adoção, então ele já estava lá quase 1 ano aguardando a senhora, e pode ver que a senhora olhou, a senhora se apaixonou. É verdade, às vezes eu encrenco com ele já pequenininho, mas eu amo aquele menino. Isto são dívidas que a senhora contraiu com esta criança, com esse espírito, e a senhora resolveu assim,
fazer com que ele chegasse em seus braços. Mas por que ele não nasceu como meu filho? Porque ele tinha outro compromisso com outra mãe. A mãe às vezes tinha uma dívida e precisava tê-lo como filho. É um tipo de resgate. E depois passar para a senhora. O que ocorreu com a mãe do menino, segundo o sistema de adoção? Diz que morreu. Pois é. Ela tinha desencarnado daquele jeito, teve o menino e ficou para a senhora adotar, e a senhora adotou. Ora, e assim funciona a lei de Deus. Há um moço que declarou na televisão que ele ia tomar o voo 447 de Rio de Janeiro a Paris e não conseguiu chegar no avião. Tentou de todas as maneiras, até pegou o táxi errado e disse para o moço o endereço, e o moço errou o caminho. Ele disse: o senhor está me fazendo perder o avião, eu disse para o senhor que é no aeroporto tal, e o táxi não conseguiu chegar. Quando ele chegou, correu, disse: já fecharam o voo, já está em decolagem, impossível o senhor tomar esse avião, esse voo agora. Ele: meu Deus, perdi o voo para Paris. E 2 da madrugada veio a notícia: o avião caiu sobre o oceano. E ele: ai, escapei. Aí vem logo o repórter e diz: o que foi que deu no senhor? Não sei, não consegui pegar o avião, perdi o avião. Ele diz: foi Deus que me tirou. Sim, o mesmo Deus que permitiu que o avião caísse é que tirou ele do voo? E ele tem assim uma graça especial de Deus? Por quê? Só ele Deus agradou e não agradou os 200, me parece que era 250 pessoas que tinha nesse voo. São muitas pessoas que desencarnaram coletivamente, tá? Ora, o que ocorre é o seguinte: quando uma pessoa não está no rol para desencarnar coletivamente, junto com um grupo, ele tenta entrar naquele grupo e, no geral, não consegue. Alguns são teimosos e acabam entrando. Pode até desencarnar antes da hora. Por quê? O espírito encarregado do progresso dele, que nós chamamos vulgarmente de anjo da guarda, porque anjo não existe, existe espírito avançado, que cuida de nós, dos nossos passos, né? E o espírito vem e diz para ele: não vá, não vá, não vá. E ele finge que não ouviu. Primeiro, ele não tem o hábito da oração. Aí é mais difícil para o espírito. O espírito tenta de todos os jeitos afastá-lo daquilo, mas ele é teimoso. Ele diz que vai, eu não volto atrás. Agora está me dando assim um mal-estar quando eu falo em viajar, mas eu não volto atrás. Eu sou cabra macho, sou lá do Nordeste, cabra da peste. E aí pega o avião e cai junto, porque ele é teimoso. Mas se ele tiver um pouco de sensibilidade, ele não vai cair, ele não vai desencarnar antes da hora. Só vai desencarnar aquele que está previsto, aquele que tem um programa sobre ele, tá? Já contei aqui uma vez, vou repetir. O orador José Raul Teixeira é um médium que mora no Rio de Janeiro e tem uma instituição de caridade lá, presta longos serviços à caridade. Divulga a doutrina espírita com todo o amor, com toda a sua boa vontade. Um belo dia, ele foi convidado a realizar palestras no Mato Grosso. E terminou a sua palestra numa determinada casa espírita. Era já um adiantado da tarde, devia ser lá pelas 4 horas da tarde, 5 horas. E ele então entrou logo no veículo, que era um automóvel, para ir para outra cidade, né? E eis que o presidente do centro espírita correu e bateu no vidro: ei, Raul. Aí ele desceu: sim, o que houve? Não, ainda tem um coquetel. O que é isso? Você está indo muito cedo? Não, vamos no coquetel, depois você segue para o outro compromisso. Não é agora, dá tempo do carro chegar lá e você se preparar ainda. Ele: tá bom, vamos para o coquetel. O Raul estava sentado atrás do motorista, no automóvel, janela atrás do motorista. Ele saiu dali e foi para o coquetel, junto com os colegas, é claro. Terminado o coquetel, quando ele volta para tomar o lugar dele, eis que o lugar dele já estava ocupado por um colega.
E ele, claro, não ia dizer, por favor, me dê o lugar. Para quê? Não. Ele simplesmente foi e sentou no lugar que estava vago, do lado direito, atrás do motorista, que a gente chama de carona, né? Atrás do carona, onde estava vago, sentou. E o carro saiu. Foi indo para outra cidade para, à noite, ele realizar a próxima palestra. Ocorre que num determinado trecho da estrada vem uma caminhonete em alta velocidade e bate violentamente no automóvel, e o cidadão que estava atrás do motorista morreu, desencarnou. E ele, era eu que devia estar aí? Ele achou curioso, era eu que ia desencarnar. Por que eu sentei ali? Por que me chamaram para o coquetel? Tudo bem, ele ficou curioso. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o espírito Camilo, que o orienta, disse: Raul, você ganhou uma moratória. Mais alguns anos a espiritualidade concedeu a você na Terra. Por isso você foi retirado do acidente. Você vai dizer, isso é a mão de Deus? Claro, os espíritos nos controlam. A misericórdia divina vive sobre nós, nos indicando novos caminhos, fazendo com que a gente se atrase ou adiante, com que a gente tenha paciência. Ela não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ela nos ajuda de todas as maneiras que nós oferecermos para ela nos ajudar, tá? Eu conheço também um cidadão que ele morava no Paraná e ele sempre olhava para o mapa assim e dizia: eu vou morar lá em cima, não quero ficar aqui. Aqui no Paraná não dá, é muito frio, não aguenta esse frio, tremo de frio. Eu quero morar lá em Belém, Belém tá bom. Sempre o cidadão falava isso, desde pequeno. Acabou vindo para Belém do Pará. Resultado, é assim que funciona. Às vezes a gente tem um programa dentro de nós, indicando, você não vai ficar aqui, você vai para lá, porque lá você tem uma dívida, você tem um trabalho, você tem um compromisso tal. E nós imaginamos, não, eu sou o dono da minha vida. Segundo os espíritos, nós somos livres sim, para praticar o que quisermos. Em torno de 80% dos nossos atos somos nós que escolhemos. Escolhemos estudar ou não, escolhemos estudar a doutrina ou não, escolhemos esta ou aquela profissão, depende, nós que escolhemos. Mas uns 15 a 20%, dependendo de cada um. Alguns dizem que nem é isso, não chega nem 15%, sim uns 10%, vem previsto. Estão estabelecidos, indicando o caminho. E nem esses 10%, muitas vezes, não são obrigados a ocorrer. Nós podemos afastar desses 10% de nós. Você vai dizer, pode como? Através da prática da caridade. Jesus disse, a caridade cobre multidões de pecados. E, segundo os espíritos, estudando com Kardec, a caridade verdadeira, ela tem 3 características. Ela tem a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência, ou seja, a pessoa vai fazer a caridade com desejo de ser bom, com desejo de ajudar, de nada querer em troca. É pelo prazer de socorrer o outro e botar dentro de si, eu preciso melhorar, eu tenho que praticar a caridade, eu tenho que perdoar muito, eu tenho que fechar os olhos aos erros dos outros, tá? Eu tenho que perdoar todas as ofensas que me fizerem, inclusive daquela pessoa que eu vou ajudar que já me ofendeu, mas eu já nem lembro mais, nem sei porque lembrei. E assim dizer consigo mesmo, e lutar, fazer com que a sua caridade esteja revestida dessas 3 virtudes, benevolência, bondade, tá? Querer ser bom é o nosso objetivo, tá? Indulgência, ou seja, não olhar vícios de ninguém, defeito de ninguém, afinal nós temos os nossos. E se eu olhar, eu já não estou tratando ele com o verdadeiro perdão, com a verdadeira indulgência. Se eu apontar, pensar, eu vou ajudar fulano, mas ele é cheio de bronca. Não, ajude, não fale nada, tá? Então, benevolência, indulgência e perdão é a característica da verdadeira caridade, tá? Ora,
Um determinado bebê sobreviveu a um incêndio de uma van. Um tempo atrás, foi um bebê que sobreviveu ao incêndio de um ônibus. Se não me engano, foi em Pernambuco. E o fato passou no programa do Faustão. Agora ocorreu em Goiás. Uma van bateu e pegou fogo. E a porta trancada, não conseguiram sair, o fogo foi se alastrando e todos foram desencarnando. Mas um bebê que estava no colo da mãe atrás, a mãe tentou de alguma maneira arrebentar o vidro e tal, não conseguiu também, mas o bebê ainda estava vivo. Chegou o corpo de bombeiro e viu o bebê e tirou o bebê vivo. Todo queimadinho, claro, mas vivo. Você vai dizer, quer dizer que de 20 pessoas na van, só sobrou o bebê, só o bebê. Mas por quê? Segundo os espíritos, porque ele não tinha o karma, não tinha o desencarne previsto naquele incêndio. Os outros tinham. Conta o espírito Humberto de Campos que em 1962 o circo Gran-Americano, instalado em Niterói, Rio de Janeiro, ele pegou fogo. E todas as pessoas que estavam no circo, inclusive o porteiro. Ora, o porteiro está na porta. O fogo pegou lá, ele pode muito bem correr dali, sair dali. Ou então tentar ajudar sem se envolver com as labaredas. Mas o porteiro não conseguiu. Até o porteiro foi devorado pelo fogo. Todos morreram, 500 e tantas pessoas. Foi uma catástrofe, uma comoção geral, no Brasil inteiro, que foi noticiado. E o espírito Humberto de Campos incorpora no médium Chico Xavier, passa através da psicografia do Chico Xavier, dizendo que aquelas 500 pessoas que desencarnaram no circo eram todas espíritos encarnados no ano 177, após Jesus, ou seja, já na era cristã, mas viviam nas Gálias. E lá nas Gálias ia chegar um tribuno romano. O tribuno romano ia chegar com toda a pompa, chefiando uma grande tropa de Roma. E eles resolveram receber o tribuno com uma grande festa. Prepararam uma grande festa num picadeiro imenso, todo fechado, e, por maldade, resolveram atear fogo no picadeiro e deixaram os cristãos serem queimados no picadeiro para agradar o tribuno romano. Cometeram esse grave crime, assassinando então através do fogo os cristãos que eles puderam, porque os cristãos eram perseguidos, né? Esses mesmos espíritos, no total de 500, que ficaram comprometidos com essa atitude indigna, resgataram a dívida agora, em 1962, no circo em Niterói. Você vai dizer, então, demorou-se quase 2.000 anos para ele resgatar a dívida? Sim, quase 2.000 anos. Por quê? Porque é uma dívida coletiva, muitos espíritos, não é assim tão fácil reunir 500 espíritos reencarnados ao mesmo tempo. Não é fácil você reunir 500 espíritos num dado momento para ali eles desencarnarem sob efeito de fogo. Não é fácil, é difícil. É tanto que tinha bebê lá que desencarnou também. Não sei que relação tem o bebê desencarnar naquela idade. Em geral, o karma ocorre com a pessoa no mesmo período de idade que ele infligiu o mal ao próximo. Mas, por alguma razão, bebê também desencarnou. Alguma mãe tinha ido assistir o espetáculo e levou seu filho e também desencarnou. Conta o espírito Humberto de Campos. Todos eram endividados e precisavam resgatar. Você há de dizer, então há um mecanismo, sim, que leva você ao local certo, na hora certa, quando você tem que colher. Você vai dizer, e se alguém ali tivesse praticado então muita caridade,
teria fugido daquele karma. Depende do karma. O karma coletivo é difícil, porque ele está ligado à coletividade. Ele precisa ser exaurido com a coletividade, porque a culpa envolve todos. Tá? Mas outro tipo de desajuste, como ofensa pessoal, tá? Uso mal da língua, normalmente com a prática da caridade, multidões de pecados são abolidos em nós. Você vai dizer, como é que isso ocorre? Ocorre o seguinte: quando nós praticamos o mal, se registra em nós, no nosso perispírito, o desajuste que nós provocamos nos outros. Registrou em nós, fica aquele incômodo, uma espécie de mancha no nosso perispírito. Se você praticar o mal cedo, entre 10 e 20 anos de idade, com intenção de prejudicar alguém, certamente, quando tiver lá pelos 60 anos, você poderá ter muitos tumores e vai dizer, não sei porque eu tenho tumores. Porque você estava com o perispírito manchado e houve tempo do corpo carnal sugar as energias negativas que você mesmo acumulou e transformar essas energias negativas em tumores. Agora, quando você tem, por exemplo, quando nós temos um câncer maligno, não. Câncer maligno, em geral, não é provocado nesta encarnação. É de outra encarnação que vem previsto. Quando chega um período, eclode e não há como curar. Tá? Enfim, nós estamos submetidos a esta lei maravilhosa, tá? A lei de causa e efeito, que não é nada para nos castigar, é para nos induzir ao acerto, para indicar o caminho do bem, para que nós possamos construir em nós um sentimento de amor verdadeiro, que nós ainda não conseguimos, mas vamos conseguir, para que possamos nos elevar diante de Deus e desfrutar dos esplendores celestes, tá? No mundo espiritual é que se vê a maravilha daquele que já evoluiu, do nosso destino de se tornar bonito, iluminado, sábio, podendo ser útil em qualquer parte do universo. Enquanto nós não agirmos assim, nós não vamos conseguir. Você há de dizer assim, que garantia eu tenho disso? Ora, a garantia é a comunicação dos espíritos. Os espíritos se comunicam aqui, na China, em qualquer local, dizendo a mesma coisa. O Chico Xavier recebeu 420 livros contando essa história. Você pode ir em qualquer casa espírita do Brasil e se lá houver comunicação, os espíritos vão contar a mesma coisa. Tá? Você vai ver espíritos iluminados, até materializados em sua frente. Sim, materializados. Você vai ver com os olhos carnais. E vai ver, e eles vão confirmar. Moram no mundo espiritual. E lá a vida é bela para os que amam. Você traz os videntes e põe aí, como eu já fiz tanto. O vidente olha e diz, meu Deus, que espírito lindo. Como eu fico daquele jeito? Eu digo, fazendo bem, dedicando-se ao bem. Mas é muito difícil. Calma, para ele foi difícil? Foi. Para você também? Então, mas ele não conseguiu? Consiga você também. Uma montanha é difícil de você subir ela correndo, mas subindo devagarzinho, devagarzinho, daqui a um tempo você está lá no pico da montanha. É assim. O que falta em nós é boa vontade, é acreditar, construir uma fé verdadeira para que nós possamos modificar o nosso comportamento. Quando aquele vizinho chato quiser briga, a gente orar e fugir da briga. Quando aquele colega chato lá da empresa começar a jogar chaveco, você leva um evangelho e dá de graça para ele, para que ele leia o evangelho, e assim vai indo, dando bom exemplo de vida, sentindo, incorporando na nossa vida, eu vou me modificar, eu sou um espírito, eu reencarno, eu sou o produto do que eu já construí em mim, através dos séculos, dos milênios, então não vou mais perder tempo, vou investir em mim mesmo, para eu ser feliz. A doutrina espírita veio para isso. O papel do espiritismo é
induzir a humanidade à transformação moral. Não é transformar as pessoas em espíritas, não, não. O Espiritismo não visa isso. O Espiritismo visa fazer com que as pessoas invistam nelas mesmas, se transformem e sejam verdadeiras cristãs. Muito obrigado.